E aí, meu povo, sejam muito bem-vindos a esse vídeo aqui, onde eu vou te mostrar se vale mais a pena você manter toda a sua organização no papel, né, analógica, completamente manual ali, onde você vai escrevendo, segue com um caderno, às vezes um planner físico, ou se compensa você migrar pro digital, tá? Se às vezes você é uma pessoa, não, eu sinto que eu funciono melhor no papel. Será que se eu migrar para o digital eu vou conseguir pegar algum aplicativo, alguma ferramenta, não vou complicar demais? Eu vou te mostrar como que funciona essa relação, qual que é o melhor que você pode escolher. Beleza? Eu fiz algumas anotações, mas eu vou basicamente te contar como que eu estou me organizando, tá? A forma que eu faço é um formato híbrido, que eu gosto de chamar, que é parte fica, na verdade não é meio a meio, é bem 99% fica no digital, fica no aplicativo, na ferramenta, e aquele 1% eu acabo usando no papel e caneta. Vou te mostrar como que eu tenho usado isso ao longo do meu dia para você refletir se faz sentido para você. Esse formato tem funcionado para mim, está funcionando com alguns mentorados e muitos alunos lá no Fluxo. Beleza? Bom, de anotações, estamos aqui de praxe, né? Que eu não quero deixar nenhum ponto para fora. E eu quero te falar sobre esse assunto que eu recebo bastante essa dúvida de vocês. Seguinte, qual que é o melhor aplicativo? Será que eu devo fazer o melhor aplicativo não? Qual que é a melhor ferramenta, a gente pode chamar, né? Será que eu devo ir para o papel e caneta ou eu posso ir para o aplicativo de boa? Bom, eu vou te contar a minha experiência, que eu já usei os dois por bons anos, né? Eu fiquei uma grande parte, quando eu comecei a me organizar, eu usava um método chamado Bullet Journal, talvez você já tenha ouvido falar. É bem famoso, né? Então, eu não vou, sinceramente, recomendar porque para mim não funcionou. Mas, às vezes, tem pessoas que gostam e tudo mais e flui muito bem. Onde você divide um caderno ali, você pega que vai ser o caderno de anotações da sua vida, você cria um log lá que seria como se fosse o índice, né? Assim que você, na primeira página, você vai numerando as páginas do caderno. E aí você tem todos os projetos mensais que você consegue controlar, as principais atividades que você vai fazer em cada dia, todo o seu controle de compromissos você consegue colocar no papel, que eu não acho uma boa, sinceramente, eu colocar um compromisso, uma reunião. Igual, por exemplo, hoje eu tenho 2 mentorias, cara, tem um horário específico. Não tem como eu botar isso num papel e achar que eu vou conseguir seguir de boa. A agenda ela vai ser crucial, tá? Mas eu vou te mostrar como que eu tenho feito isso um pouquinho mais para frente. E aí eu segui por alguns anos esse bullet journal, né? Onde basicamente eu gastei um grande tempo para configurar todo esse caderno ali, escrever, separar, criar as linhas lá que ele indica que você faça essa organização. E depois de um tempo, eu estava percebendo que eu estava gastando mais tempo me organizando do que usando meu tempo para ser organizado, né? Fazer o que eu preciso e concluir as tarefas. Depois disso, basicamente, eu mudei um pouco o meu método de organização, onde foi usar um caderno onde eu tinha sempre uma lista hoje, né? Uma lista de tarefas que eu tenho que fazer hoje. Eu chegava no final do dia, eu anotava tudo que eu precisava fazer no dia seguinte e eu começava o dia sempre com uma lista. Foi aí que eu comecei a montar realmente o meu método de organização, que caso você queira conhecer, onde eu te ajudo a se organizar, eu ajudo você a estruturar tanto sua agenda, suas tarefas e compromissos, é o Fluxo, né? Eu indico que você clique no link da descrição que está aqui embaixo e também no primeiro comentário fixado para você conhecer como que funciona. Lá que é onde eu respondo todas as suas dúvidas em áudio, a gente tem comunidade, é realmente um ambiente de pessoas buscando isso. E aí, fiz esse parênteses aqui, né? Basicamente, eu comecei a fazer só esse formato de lista e foi com uma coisa que eu comecei a perceber que estava dando certo. Era mais intuitivo. Pô, chegava uma coisa, eu deixava meio que numa lista de espera, né? E aí, sempre que eu fosse fazer ela naquele dia, à noite, eu montava a minha lista do dia seguinte. Começou a funcionar melhor, tá? Só que aí eu senti algumas limitações, principalmente para gerenciar um projeto complicado, né? Às vezes, pô, como que eu controlo meta com esse sistema? Como que eu controlo meus hábitos e as minhas rotinas? Cara, não dá para você ficar todo dia atualizando. Eu vou colocar lá que eu vou na academia. Todo dia na lista você coloca lá. Depois eu vou colocar que eu tenho que tomar 3 litros de água. Depois eu vou meditar. Depois eu vou ler. Pô, sua lista vai ficando muito poluída com o hábito, né? E eu comecei a perceber que para projeto mais trabalhoso, né? Pô, tem um baita de um trabalho, o meu TCC, ou às vezes eu vou abrir minha empresa. Como que eu controlo isso numa listinha? Ficava muito difícil. Foi nesse momento que eu comecei a sentir necessidade de ir para o aplicativo. Primeirão que eu conheci, né? Talvez você já tenha ouvido falar, viu no título também, que é o Google Agenda, né? O Google Agenda foi o primeiro que eu peguei, onde basicamente eu colocava, meu objetivo inicial era só usar ele, tá? Então eu jogava todas as minhas tarefas do dia, eu deixei de usar aquela lista à parte e eu comecei a jogar todas as tarefas, todos os compromissos na minha agenda. Os compromissos funcionaram muito bem, foi outra coisa que eu peguei. Falei, bom,
tá funcionando, pelo menos essa etapa de compromisso, né? Coisas que tem um horário específico, tá fluindo bem, né? Minhas aulas da faculdade e tudo mais, eu sempre colocava porque tinha horário para começar. Só que as tarefas dificilmente eu conseguia seguir, tá? Então eu vejo várias pessoas famosas, cara, que elas criam um método dela que é todo em cima da agenda. Você, de hora em hora, você tem que ter um compromisso, ou um evento ali que você precisa realizar. Ah, então eu vou fazer essa tarefa das 9 às 10, das 10h05 até as 11h15, eu vou fazer essa outra tarefa. E aí o que acontece? No primeiro imprevisto, que a gente sabe que é a coisa que mais acontece, né? Mais acontece não, mas a gente está sempre recebendo, né? A gente não pode engessar o seu cronograma diário e você acreditar na ingenuidade que você vai seguir isso 100%, porque eu preciso ter espaço de manobra, tá? Dentro da minha agenda e dentro da minha organização. E aí o que acontece? Esse foi um formato, uma evolução do meu sistema, onde eu comecei, a lista física está funcionando, a agenda com os compromissos está funcionando, eu comecei a montar meio que um fluxo ali de tarefas que eu poderia seguir. Feito isso, meu povo, antes de eu te mostrar como que funciona esse sistema híbrido que eu tenho seguido, eu quero te mostrar, eu queria até fazer um adendo aqui, que mais importante do que você usar uma ferramenta, igual, por exemplo, já usei o Notion, já usei o Trello, a Asana, o Monday, o TickTick, o Pipefy, cara... Aplicativo é o que não falta, foi o que eu mais testei, né? Evernote, Todoist, foi o que eu fui testando. E mais pra frente eu te conto aqui quais que estão sendo o que eu estou usando atualmente. Mas eu fui percebendo que mais importante do que o aplicativo, porque se for olhar bem por cima, cara, eles fazem meio que a mesma coisa. O aplicativo do TickTick e o Todoist, por exemplo, se você já testou os dois. É aplicativo de lista de tarefa, cara. Você tem que pôr suas tarefas lá e você tem que seguir. Entende? Qual que é o melhor? Independente, os dois são de lista, né? O mesmo, por exemplo, o Notion, que é de anotação, e o Evernote, qual que é melhor? Os dois são bons, entendeu? Os dois eles servem para fazer essa anotação. Então, mais importante do que a ferramenta seria você começar a pensar num método de organização. E existem vários, tá? Existe o método GTD, que talvez você já tenha ouvido falar. Tem o método Scrum, que você faz sprints, né? Que você foca em partes específicas e faz esse sprint. Tem o método do 1 ano em 12 semanas. Tem o método do Ivy Lee, né? Cara, tem vários métodos. O meu é o método do fluxo, né? Caso você queira conhecer e encurtar o seu tempo, aplicar logo essa parada, você pode clicar aqui na descrição para conhecer. E aí o que acontece? Mais importante do que a ferramenta, você precisa ter uma lógica que você vai seguir. O que seria uma lógica? Pensa comigo. Eu recebi uma nova tarefa. Meu chefe acabou de me dar um compromisso, me deu um relatório que eu preciso fazer até na sexta dessa semana. O que eu faço a partir daqui? Isso que é um fluxo, tá? Então você tem que saber para onde que essa tarefa vai. Eu coloco numa lista, eu coloco na minha agenda, eu coloco nas minhas prioridades de amanhã. Eu tenho que saber e tem que ser intuitivo, meu povo. Isso que eu quero que vocês entendam. Eu não tenho que ficar pensando, eu não posso gastar tempo pensando. O GTD, por exemplo, cara, vou te colocar a imagem desse lado aqui, na verdade, né? Tem um monte de etapa que você precisa pensar quando chega uma tarefa. Eu já tentei colocar na minha rotina e eu não consegui. Simplesmente porque eu tinha que ficar voltando toda hora nessa imagem. Falei, meu Deus, para onde que vai? Será que é aqui? Será que é lá? Né? E às vezes eu colocava na lista de próximas ações e aquilo era um projeto. Eu tinha essa dificuldade, entende? Não estou falando que é ruim, estou te falando a minha experiência com ele que não foi positiva. Beleza, entendendo que você precisa de uma lógica, eu vou te mostrar como que funciona o meu sistema de organização, que eu tenho feito atualmente, pode ser que no futuro eu mudo. Basicamente, eu coloco toda a minha organização, todas as minhas tarefas do dia dentro de um aplicativo chamado Todoist, tá? Todoist é um aplicativo vermelhinho, talvez você já tenha conhecido, é bem famoso, e na minha opinião, de lista de tarefas, ele é um dos melhores, porque eles... não é igual, por exemplo, o TickTick, se você já testou. Se você não tem ideia do que eu estou falando, o TickTick é um aplicativo tipo o Todoist, só que ele tem muito mais funções. Ele tem hábitos que você consegue controlar, você consegue colocar... Ele tem a própria agenda dele, ele tem blocos de tempo, né? Enfim, ele tem muita coisa a mais e ele tem até uma seção só de anotações, enfim, ele é bem completo. Mas eu... Cara, achei muita função, eu senti ele como se fosse um canivete suíço, sabe? Tem uma tesourinha, só que a tesourinha é ruim, sabe? Não é tão boa assim. Tem uma lista de tarefas, só que a lista é mais ou menos também. Tem os hábitos, só que os hábitos são mais ou menos. Eu senti como se fosse um canivete suíço. O Todoist não, ele é só lista de tarefa e para isso ele é excelente. Tá? Não é publi, não é nada, eu vou deixar inclusive o link aqui embaixo se você quiser criar sua conta gratuita no Todoist. O plano gratuito é o plano que eu tenho usado, né? Bem simples de manter e de usar, bem completo também.
E é uma ferramenta que, para a lista de tarefas, na minha opinião, foi o que mais casou, o que mais deu certo. Como que eu divido lá dentro dele? Primeiro, eu jogo todas as minhas tarefas, que eu vou lembrando que eu preciso fazer, dentro da entrada, tá? Isso aqui eu peguei do GTD, porque é uma coisa que eu percebi que funcionava. Eu sempre tenho uma entrada para eu jogar tarefas novas, tarefas óbvias que eu preciso fazer. Perfeito. Joguei as tarefas, eu preciso sempre me perguntar, presta atenção nessa parte, vem comigo. Essa é a parte mais importante do vídeo. Quando que eu vou realizar? Não importa se é uma tarefa do trabalho, não importa se é da vida pessoal. Eu tenho que saber quando, tá? Essa é a moeda máxima de produtividade. Quando que eu vou fazer as paradas, entendeu? Então, esse trabalho aqui que meu chefe acabou de me dar. Primeiro eu jogo na entrada, depois eu me pergunto quando eu vou fazer? Essa semana. Beleza, eu jogo para a lista essa semana. Entende? E na lista essa semana tem de todas as áreas. Esse que é o negócio que eu quero que vocês entendam. Se não for urgente, eu posso criar uma lista não urgente. Entende? Que foi o que eu peguei do Bullet Journal. Tava funcionando. Eu tinha uma lista, tipo um inbox com várias coisas que eu não tinha data ainda. E eu trouxe para cá, entendeu? Para mim fez sentido. Percebe? Eu demorei alguns anos para montar essa parada, porque eu fui pegando coisas que eu fui testando de vários métodos. Levei uns 4, 5 anos só para montar. E agora está muito fluido, está bem redondo, né? Que é o que eu explico no como que você monta no fluxo. E aí o que acontece? Todas as tarefas vão para o Todoist. Em paralelo com o Todoist, eu gosto de usar o Google Agenda, tá? A minha organização ela é híbrida porque a maioria dela vai ficar, eu coloquei aqui, 99% vai ficar no aplicativo, onde eu consigo achar fácil, eu consigo achar pelo celular. Se eu não estou com o caderno em casa e eu estou na rua, eu consigo pegar, né, acessar bem tranquilo, tudo online, né? E o 1%, que é a minha lista hoje, que na minha opinião é a mais importante de todas, eu faço no papel. Tá? Inclusive eu vou te colocar o print um pouco mais para frente aqui da minha lista hoje, que eu estou com ela. Eu literalmente pego esse bloco aqui e eu vou anotando todas as tarefas que eu preciso fazer no dia. Eu faço sempre no final do dia. Já te mostro o que eu coloquei na minha lista de hoje em específico. Tá? Bom, seguinte. Então, essa foi a organização de tarefas que eu tenho feito. Em paralelo, eu uso o Google Agenda para eu colocar todos os compromissos, coisas que têm horário específico. Tá? Tem uma mentoria, tem um treinamento, eu boto lá no meu Google Agenda, sempre deixo organizado lá. Quando eu tenho um compromisso que é para hoje, eu coloco na minha lista também, tá? Na minha lista física, que eu já te explico como que funciona. Já te explico não, vou te explicar agora como que funciona, porque eu acho que eu já passei por todos os pontos que eu acredito que eram os principais aqui da minha organização. E o que acontece? Vou te colocar o print aqui das minhas listas de tarefa de hoje, enquanto eu vou lendo aqui do lado, né? Porque eu ainda não coloquei lá no computador. Basicamente, gravar o vídeo do YouTube. Estou gravando e estamos fazendo a minha primeira tarefa de hoje, né? Depois, escrevi 2 e-mails, né? Fiz isso antes de começar o vídeo aqui, então já deixei organizado aqui também. Eu vou ter que gravar uma aula de integração, né, lá para os meus alunos do Fluxo, e também vou ter que gravar uma aula para eles sobre o nosso Clube do Livro, que a gente vai inaugurar agora recentemente. Depois eu tenho 2 mentorias, igual eu comentei, né? Essas mentorias elas estão na minha agenda. Vou colocar o print aqui também, mas eu trouxe para a lista, tá? Porque durante o dia eu não fico olhando os aplicativos, eu só me preocupo em realizar isso. Essa que é a minha obrigação durante o dia, tá? Depois eu vou treinar e no final eu vou colocar 30 minutos de caminhada. É isso, meu povo. Essa é a minha organização, esse é o sistema híbrido que eu tenho usado. Recapitulando, tudo vai ficar ou na agenda ou na lista de tarefas, tá? Todoist ou Google Agenda, que é o que eu estou usando. Depois, só a lista hoje, sempre no final do dia, quando eu encerro o meu dia, eu crio uma nova dessa. Eu destaco essa página aqui, e escrevo na outra, que está em branco, e eu coloco uma nova lista de tarefas. Essa é a organização. Todas as tarefas que eu preciso fazer em outros dias, nos próximos, eu vou colocando dentro do Todoist mesmo, tá? Lá na organização, por exemplo, pelo período que eu vou fazer. Essas eu tenho que fazer essa semana, essas eu vou fazer na semana que vem. Essas outras eu preciso fazer esse mês. Essas são não urgentes. Enfim, tem algumas categorias de tempo lá que fica mais organizado. Só que eu sempre separo pelo tempo, eu não separo pela área. Aí que já está um negócio importante. Outra coisa, todos os compromissos ficam na minha agenda. É isso. Esse é meu sistema de organização, é o que eu tenho usado há alguns bons anos e que está fazendo, cara, a minha empresa crescer, eu estou melhorando minha saúde, eu estou conseguindo ter mais tempo livre, estou trabalhando menos, está sendo muito mais saudável para minha vida, entende? Em outra época, eu tenho certeza absoluta, eu não conseguiria gravar um vídeo por dia, cara. Minha rotina era um caos, né? Está completamente estruturada, seguindo uma forma simples, uma lógica de organizar tarefas, né? Então, respondendo à pergunta principal do nosso vídeo aqui, né? Eu devo manter a minha organização no papel e caneta se ela já funciona ou vale realmente a pena usar no aplicativo? Qual que é o melhor? Minha opinião,
O aplicativo eu gosto muito mais porque ele automatiza coisas, tá? Então o que eu boto aqui na minha agenda, igual a aula que eu vou gravar aqui, ó, de integração para os meus alunos, é como que integra o Todoist com o Google Agenda. Vou gravar uma aula para eles, porque essa integração ela mudou o formato e agora eu vou gravar uma aula atualizada para eles. Então, elas são integradas. Tudo que vai na agenda, depois ela espelha na minha lista de tarefas, depois tudo da lista ela pode espelhar na minha agenda também. Eu não gosto dessa segunda, gosto só do primeiro. Então, eu acho melhor por ser integrado, por ser automatizado. Rotinas eu posso colocar, ó, todo dia isso vai repetir. Eu não tenho que escrever todo dia, já está lá, beleza? E se você for uma pessoa que realmente, não, eu prefiro escrever, cara, dá para você escrever, pô, compra um caderninho assim, ó, já era, ó, cada página aqui vira uma seção, ó, essa aqui vai ser tarefas não urgentes, depois eu viro, essa aqui vai ser tarefas dessa semana. Você vai ter uma lista, cada página, né, que você criaria dentro do Todoist, você usa dentro disso. Eu gosto bastante de você separar compromisso da lista, tá? Porque é muito fácil perder horário, porque estava perdido aqui no meio da sua lista. Igual eu tinha colocado, ó, eu tenho uma mentoria às 15 e uma às 17. Eu olho isso na minha agenda também, tá? Porque senão é muito fácil esquecer essa parada. Então, recapitulando, você pode usar qualquer ferramenta, contanto que você priorize o seu método, o método que você vai se basear em cima disso. Tendo uma lógica, ferramenta é o detalhe. É a parte menos importante do mundo. Não é ela que vai fazer você parar de procrastinar. Não é ela que vai fazer você ter mais tempo livre, tá? Não é a ferramenta, é a lógica que você segue. Beleza, meu povo? Era isso que eu queria entregar nesse vídeo aqui. Espero ter ajudado. Comenta aqui embaixo se fez sentido para você, né? Se achou que agregou e se é um formato que vale a pena ser testado, né? Para mim tem funcionado bastante, para a galera do Fluxo também. E vou deixar de recomendação para vocês 2 vídeos aqui que eu acredito que eles vão casar demais com esse assunto, né, de organização e produtividade. Se você não está inscrito ainda, está perdendo tempo, se inscreve aí, porque todo dia eu estou postando vídeo novo. Beleza? Conta comigo, vamos para cima, meu povo!